Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Você já se perguntou como funciona a rinoplastia? No Nariz em Pauta de hoje, o Dr. Humberto Camargo, médico rinoplasta e sócio da Clínica Face 180, vai explicar tudo sobre essa cirurgia, seus benefícios e cuidados essenciais. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao quadro Nariz em Pauta. Muito obrigado. Doutor, poderia explicar o que é a rinoplastia e para quem o procedimento é indicado? Sim. A rinoplastia, ela é uma cirurgia que modifica a forma do nosso nariz. Os pacientes confundem muito com a septoplastia, que é uma cirurgia interna, que faz parte também da rinoplastia. Então, tudo que modifica a forma, a estrutura do nosso nariz visível, ela é uma rinoplastia. E ela é indicada em casos funcionais, porque existem deformidades do nariz que podem atrapalhar a respiração, em casos traumáticos, para recuperar a forma e função de nariz, e também a grande procura, que é a parte estética. Né? Melhorar a forma para fechar com o rosto do paciente. Como é feita a cirurgia plástica do nariz? Como é feita? Ela é feita através de dois acessos. O acesso fechado e o acesso aberto. Né? As pessoas pensam que o acesso aberto é um acesso mais traumático, mais agressivo, mas não é. Ele é um acesso muito utilizado atualmente, onde a gente faz um cortezinho aqui no nariz e um pequeno corte internamente em cada narina para ter toda a visão do nariz. Ao passo que a fechada não existe este corte. Nessa cirurgia, tanto a parte interna do nariz, como o septo nasal, os cornetos, e também a parte externa, ela é modificada, tanto para melhorar a função quanto para melhorar a estética. Então, a gente modifica cartilagens, a gente modifica o osso nasal. E a grande evolução dessa cirurgia hoje é a estruturação e a preservação. Não é mais aquela cirurgia de ressecar nariz, onde aquele nariz, o grande medo dos pacientes de ter o nariz do Michael Jackson, né? Isso não existe mais, porque hoje nós temos uma cirurgia mais robusta, mais de preservação e também de estruturação. A gente deixa as estruturas nasais mais reforçadas, garantindo um resultado mais acurado e uma evolução ao longo dos anos bem melhor, né, do nosso nariz. Existem contraindicações para a cirurgia plástica do nariz? Contraindicação, algum problema clínico do paciente que impeça essa cirurgia, mas é uma cirurgia geralmente eletiva, fora os casos traumáticos que a gente tem que intervir mais cedo, né? Mas mais condição clínica do paciente. De resto, é uma cirurgia amplamente realizada, uma cirurgia segura, uma cirurgia, por incrível que pareça, indolor também, ela dói muito pouco, e de uma recuperação boa. Então, as contraindicações, caso o paciente possua algum problema cardíaco grave, alguma coisa, que a gente tem que fazer com muita segurança essa cirurgia, num hospital, com toda uma avaliação clínica pré e pós-operatória para manter esse paciente. Mas contraindicações, fora a gravidez, né, um período que a gestante está grávida, é muito difícil ter uma contraindicação direta. É possível melhorar a aparência do nariz sem alterar a fisionomia natural do rosto? Essa é a grande chave da rinoplastia, né? Por muitos anos, o que se observava era pegar o nariz e diminuir esse nariz. Hoje, graças a toda a tecnologia que vem embarcada com essa cirurgia, hoje a gente trabalha com 3D. Então, a gente faz todo um planejamento cirúrgico demonstrando a realidade do paciente, é um método acurado. E com isso, a gente consegue respeitar pontos chaves na face do paciente e a grande naturalidade está nesse nariz vestir o rosto do paciente. Você obrigatoriamente tem que adequar o novo nariz
ao rosto do paciente e respeitar muito as características, a personalidade do paciente. Tem pacientes que tu não pode deixar um nariz muito pequeno. Você vai tirar a personalidade dessa pessoa. Tem pontos anatômicos do nariz que são referência. Ao mudar, você muda o olhar, você muda o sorriso, tem que ter muito cuidado com isso. Então, tem a tecnologia e a experiência associadas, elas garantem um nariz hoje natural, um nariz que veste o rosto. Ele tem que manter a proporcionalidade facial. A rinoplastia pode influenciar na expressão ou na autoestima do paciente? Muito, muito. Os pacientes que não gostam do seu nariz, eles têm pavor de bater foto, ele tem pavor de fazer uma live, ele tem muito receio, ele se sente mal com aquele nariz. E o que a gente observa no pós-operatório? A melhora da autoestima, a melhora não só da respiração, né? Mas a melhora da autoestima, principalmente nos adolescentes, né? Que eles estão naquela fase de criar grupos, de criar identidade, e um narizinho muito proeminente ou muito caído é motivo de bullying muitas vezes, né? Melhora muito a autoestima dos pacientes, com certeza. Quanto tempo, em média, leva para ver o resultado final da cirurgia? Isso é muito falado com os pacientes. O resultado final, a gente sempre aguarda 1 ano, que é o período completo da cicatrização. Não quer dizer que você vai ficar bem, você vai ficar mais bonito, que você vai respirar somente após 1 ano. Não, o nariz ele tem todo um processo cicatricial, de acomodação da pele, de redução do edema. Em 1 mês, a vida, eu digo para o paciente, 1 mês tua vida volta ao normal, você já está gostando muito do nariz, já reduziu o edema bastante, mas a gente dá alta para esse paciente. A gente fecha o resultado em 1 ano, no mínimo. A rinoplastia estética causa dor no pós-operatório? Muito pouca dor, muito pouca dor. Muitos pacientes me ligam ou me mandam mensagem: doutor Humberto, não estou sentindo dor, eu preciso tomar remédio para dor. Então, é muito comum. A rinoplastia é uma cirurgia, não vou dizer indolor, mas ela é uma cirurgia do bem. Ela dói muito pouco. O principal desconforto, eu diria até o único desconforto, é um nariz mais congestionado ali naquela primeira semana, uma sensação de um resfriado, daria para a gente dizer assim, que é a evolução da rinoplastia. Mas ela dói muito pouco, demanda pouca medicação para dor. Como o cirurgião define o novo formato do nariz? Existe um padrão de nariz ideal? Existem padrões de narizes que a gente sempre busca. É uma grande paixão minha estudar antropometria facial. Foi minha tese de mestrado, junto com 3D. Então, eu estudo muito face, proporções. Então, primeira coisa, respeitar o tamanho que vai ficar o nariz. Isso fecha com o tamanho da face. A forma do nariz não deve ser um nariz pré-moldado. Você não pode fazer sempre a mesma cirurgia e querer resultados diferentes. Tem que ser um nariz, não sempre a mesma forma, mas respeitar características dos pacientes para não ter aquela sensação de artificial. Mas a forma do nariz, as proporções, o dorso, ângulos, tudo, existe sim. São todos baseados nas proporções áureas, né? Então, a gente consegue. E como a gente faz? Eu uso uma metodologia que é o 3D, que ele é um sistema muito avançado e acurado. Então, eu vou ter na tela do meu computador o rosto do meu paciente, medidas, ângulo, e ali eu consigo mudar o nariz. Com isso, eu consigo fazer uma guia cirúrgica, um molde de como vai ser o novo nariz, levo para a cirurgia e ali eu vou me basear nesse molde para garantir o tamanho e forma desejados, planejado previamente. Isso também me diminui muito tempo de cirurgia, porque eu não fico ali olhando se está bom, se não está. Eu consigo já posicionar os enxertos, fazer a altura e forma conforme a gente
fez no planejamento anterior. Então, isso beneficia bastante o paciente. Não é uma garantia 100% de resultado, mas aproxima muito disso e também diminui o tempo cirúrgico, evitando algumas complicações de cirurgias muito demoradas, né? Doutor, quais cuidados o paciente deve ter na hora de escolher um cirurgião para a rinoplastia? Muito cuidado deve ter. Principalmente em épocas de mídias sociais, a gente vê pessoas... Não estou dizendo que pessoas novas não são capacitadas, né? Os meus fellows, os meus residentes são muito bem capacitados para essa cirurgia. Mas, principalmente, ver o currículo do profissional e saber o quanto de cirurgias esse profissional realizou e realiza. O nariz é considerado a cirurgia mais difícil da face. É uma grande complexidade, porque você vai se ver toda hora, expressa personalidade, expressa até uma história familiar, o nariz expressa. Então, tu tem que respeitar muito isso, tem que ter bastante experiência, dominar várias técnicas, né? Como eu disse, não pode fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes, você não vai ter. Se antecipar a complicações também, isso é importante, a experiência te traz, mas ver a formação desse rinoplasta. Ele deve ser médico, cirurgião plástico, otorrinolaringologista, ter feito fellow em rinoplastia também. Hoje existem vários programas estruturados e a experiência, né? Um cirurgião que faz tudo e mais um pouco, um nariz uma vez, 2 vezes por ano, ele não vai ter a mesma experiência de um cirurgião que faz 5, 4 por semana. Então, a experiência, o currículo e não se basear muito nas mídias. Hoje eu vejo muito o pessoal criando uma expectativa muito grande e o resultado não tem sido condizente com o que eles estão procurando. Principalmente, se você tem uma boa referência de um profissional, uma boa indicação, é a melhor coisa. A propaganda boca a boca, ela ainda vale muito. E, infelizmente, eu me dediquei uma vida inteira a montar um currículo, né? Estudar cursos, dar aula e tudo. E hoje a gente está vendo que o paciente não está mais prestando atenção nisso e deve prestar atenção. A formação do médico é muito importante e a sua experiência no trabalho da rinoplastia. Dr. Humberto Camargo, médico rinoplasta e sócio da Clínica Face, agradecemos por estar conosco no quadro Nariz em Pauta. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Até. Na Clínica Face 180, cada detalhe é pensado para oferecer cuidado e bem-estar inigualáveis. Conforto e tecnologia avançada caminham juntos, trazendo o que há de mais moderno em otorrinolaringologia e cirurgia do nariz. Nossa equipe de especialistas renomados dedica-se a oferecer tratamentos personalizados e eficazes, garantindo sua segurança e satisfação. Na Face 180, sua saúde e beleza recebem atenção e cuidados em cada atendimento. Clínica Face 180, excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica.